No que respeita à religião, embora o Estado defenda e respeite a liberdade de culto, de credo e de confissão religiosa, não tolerará a utilização da mesma por indivíduos sem escrúpulos que, a coberto da religião, procuram enriquecer facilmente, extorquindo valores dos fiéis em si já pobres, com promessas vãs de milagres que jamais acontecem e com práticas que atentam contra a dignidade humana, a saúde e a vida dos fiéis. É a obrigação do Estado proteger o cidadão contra a ação dessas pessoas sem escrúpulos, que não olham a meios para atingir seus fins. Um conjunto de medidas diversas estão em vista para pôr cobre à situação reinante de verdadeiro caos e desordem. Não devemos permitir que algo que é sagrado e de grande responsabilidade, como é a religião e o bom nome de Deus, seja banalizado, profanado e se torne no negócio das almas, sem regras nem princípios. Toda a sociedade está desde já convidada a se mobilizar e a ser parte ativa desta luta. Um missionário moçambicano, mas algumas pessoas do Brasil entraram em contato comigo a perguntar sobre a perseguição da igreja em Angola. Perseguição essa que eu não acho que é uma perseguição. Por isso estou a gravar este vídeo para deixar o meu ponto de vista, meu esclarecimento relativamente a este assunto. Acontece que durante muitos anos, cá em Angola, foram surgindo várias igrejas, várias instituições religiosas, de forma desordenada, tudo desorganizado. Templos em tudo quanto é canto. O que acontece de concreto é o seguinte: por causa de vários profetas ou supostos profetas, explorador da fé alheia, gananciosos, falsos profetas, ladrões que usam a Bíblia para enganar as pessoas, o governo angolano adotou um sistema em fiscalizar estas igrejas, ou seja, parar com esta febre, dar o fim a esses falsos profetas. O governo angolano, por sua vez, através das denúncias, através de algumas pessoas que se queixavam, que estavam sendo enganadas, e também por causa de alguns pregadores, que noutra hora eram miseráveis, paupérrimos, eram desgraçados, não tinham absolutamente nada, não eram achados nem tidos, e hoje estão na classe de milionários, estão na classe de ricos. Então o governo angolano está a exigir que as igrejas devem recolher 100.000 assinaturas. Para uma igreja ser legalizada, tem que apresentar 100.000 assinaturas. Desta feita, eu acredito que poucas igrejas de Angola abrirão. 100.000 assinaturas não é fácil, mas é o melhor método que o governo angolano tomou para acabar com os falsos profetas, com as falsas igrejas, lobos mascarados de ovelha. Fazem do evangelho seu autossustento. Quanto à suposta perseguição, eu só acho que esses homens estão equivocados. Estão em equívoco. O que está acontecendo em Angola não é uma perseguição. Perseguição é o que acontece na Nigéria, onde missionários são cortados a cabeça, onde quem é apanhado a falar no nome de Jesus é lançado no fogo, é morto, é degolado. Isso sim é uma perseguição.
ao Evangelho, é uma perseguição aos homens de Deus. O que acontece em Angola não é uma perseguição. O que é uma perseguição, afinal de contas? O governo decretar uma ordem ou uma lei que para a igreja ser legalizada tem que recolher 100 mil assinaturas. Isso é uma perseguição? Quantas pessoas foram exploradas por esses falsos profetas? Vocês que estão aí a fazer protesto nas redes sociais, por quê que não protestavam também quando as pessoas eram exploradas por esses tais falsos profetas, por esses homens da teologia da prosperidade? Na verdade é que qualquer um que abre uma igreja em nome de Deus pode explorar quem quer que seja, pode fazer do evangelho o seu sustento, o seu modo de vida, e não há problema nenhum. Agora, o governo não pode pôr o pé, não pode exigir que as igrejas sejam legalizadas. Aí deduzimos que é uma perseguição ao evangelho, é uma perseguição à igreja. Aí está o erro, o fanatismo de muitos supostos cristãos. Isso é um grande fanatismo de muitos supostos cristãos. Nós, os cristãos, somos mesmo muito covardes. Covardes por quê? Porque quando alguém tiver a fazer algum protesto contra um falso profeta, nós não apoiamos, não demos o suporte. Ainda criticamos o tal indivíduo por ter se levantado contra os falsos profetas. Criticamos, humilhamos, ignoramos a tal pessoa. E agora, por causa dos falsos profetas, o governo angolano decretou uma lei que para as igrejas serem legalizadas tem de reunir 100 mil assinaturas. Agora, aqueles pastores que se acham pastores sérios, agora estão a dizer que a igreja em Angola está a ser perseguida. Isso não é uma perseguição. Aonde há uma ação, há uma reação. E todo governo tem o direito de tomar uma providência, de tomar a sua posição mediante a exploração religiosa. Cada um vem em Angola, quem quer que seja vem para Angola, abre a sua igreja num canto e faz dinheiro. Pede dízimos e oferta, daqui a pouco tem uma casa no condomínio, daqui a pouco tem um jipe. Pô, sinceramente, mano, o evangelho tornou-se negócio. Numa música minha intitulada Prostíbulo Espiritual, eu falei a respeito desta Bíblia, onde eu fui claro a dizer que a Bíblia tornou-se o negócio mais rentável. É um negócio onde você não precisa investir muito. É só teres uma Bíblia, abrir uma igreja num canto, e aí você consegue fazer o dinheiro naturalmente. De forma natural, o dinheiro vem. Você, se abrires uma empresa, vais ter que ter capital. Tens que ter capital. No mínimo 10 mil dólares, 20 mil dólares, consegues abrir um pequeno empreendimento. Mas hoje em dia, com uma Bíblia, você consegue fazer muito dinheiro. A Bíblia tornou-se um negócio rentável. Isso é no mundo todo. Então é chegado o momento do governo angolano tomar uma posição. Eu sou a favor da decisão do governo angolano. É necessário, sim senhora, 100 mil assinaturas. Quem não quiser reunir 100 mil assinaturas, então que pregue dentro da sua casa para os seus filhos. O evangelho não é desorganização, o evangelho é organização. O próprio Senhor Jesus, a quem nós servimos, ele respeitava o governo desta terra. Tanto é que ele disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Hoje não. Queremos bater de frente com o governo angolano, dizer que o governo angolano está a perseguir o evangelho, está a perseguir as igrejas. Não. Os falsos profetas é que estão a destruir o povo angolano. E o governo, por sua vez, tem sim razão de tomar uma providência. No tempo do Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição dele, os apóstolos foram proibidos de falar, de anunciar este nome, aonde quer que seja. Eles foram todos proibidos de falar sobre o nome de Jesus. Porque o governo daquela época
queria fazer com que as pessoas interpretassem ou achassem Jesus como um mentiroso, porque ele havia dito que morreria e depois, no terceiro dia, ressuscitaria. Após a ressurreição, o governo local decretou uma lei para que fosse abafado a ressurreição de Jesus Cristo, para que ele passasse por mentiroso. Aí sim, aí começou uma grande perseguição contra os cristãos, perseguição contra quem falasse o nome de Jesus. Os apóstolos eram pegos e postos na cadeia, pessoas eram pegas, lançadas na arena para serem comidas por lobos, para serem comidas por leões. Isso sim, era uma perseguição, porque quem fosse apanhado a falar em nome de Jesus, quem fosse apanhado a anunciar a Cristo, quem fosse apanhado a anunciar a ressurreição, era morto, era castigado, sofria represália. O que acontece hoje, isso não é uma perseguição. Que perseguição é essa? O governo decretar uma lei ou uma ordem que para uma igreja ser legalizada tem que ter 100 mil assinaturas. O governo só agiu assim por causa dos falsos profetas, por causa do abuso desses supostos líderes religiosos que fecham olhos para tudo. Nunca tomam uma posição para repreender algum pastor ou para repreender alguém que supostamente está a manchar o evangelho. Todo Estado organizado tem que manter ordem. O que está a se fazer em Angola é apenas manter ordem.